copiar aquilo que é bom, né? Boa noite, Fátima, Fabiana, boa noite a todos. Então vamos começar com a leitura do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso integra aquela série de livros maravilhosos em que o Emmanuel interpreta, por meio das mãos de Chico, mais de 1000 versículos do Novo Testamento. Então, um trabalho de interpretação maravilhoso e que nós temos aqui hoje, um trabalho que a gente pode aqui aproveitar da melhor forma possível, né? Tantos e tantos, nós que temos dificuldades, talvez, de acompanhar, de ler o texto bíblico mesmo. Tudo bem. Já vi aqui agora a resposta aqui. Que era o Luiz Otávio, né, que estava falando. Não, a Ana. Ok. Entendi agora. Então, o Emmanuel tem essa... Eu não vou acompanhar os comentários mais, viu, gente? Só pedindo desculpa aqui. Então, o Emmanuel ele vai trazer essa interpretação em torno de 1000 versículos, mais de 1000 versículos, para a gente poder realmente acessar o texto bíblico, né, diretamente do texto bíblico, dessas palavras do Cristo, da reflexão dos apóstolos. Então, é realmente uma oportunidade que a gente tem. O tema de hoje, né, está aqui no capítulo 15, tem como título Pensamentos, em que nós vamos ler aqui um comentário que Emmanuel faz a carta de Paulo aos Filipenses, a comunidade de Filipo, tá? Que é uma das igrejas que Paulo ajudou a fundar nas suas viagens famosas, né? E é o trecho que Paulo diz o seguinte, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, tudo que tiver de bom, pense sobre isso. É a reflexão aqui, é o pensamento, é a trecho da carta que Paulo direcionou à comunidade de Filipos naquela época. E Emmanuel vai comentar. Todas as obras humanas constituem a resultante do processo, do pensamento das criaturas. Todas as obras humanas constituem a resultante, o resultado do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais julgando que confundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas, ou seja, semelhantes perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, ou seja, na matéria. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda
buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, uma reflexão importante, que a gente vai voltar nela aqui durante a reflexão, durante a palestra. Então, vamos aproveitar essa reflexão, aproveitar aqui a nossa reflexão de hoje voltada mais especificamente aos nossos pensamentos, e vamos nós elevar os pensamentos a Deus, que é o meio, vamos dizer assim, mais direto que nós temos ao nosso alcance de comunicarmos, de termos essa comunhão com o Pai. Ó Senhor, receba de nossa parte a nossa gratidão, receba de nossa parte, Senhor, o nosso agradecimento a cada instante, pela vida que temos, pela oportunidade da reencarnação, pelo grupo familiar que integramos, pelo trabalho que desempenhamos nessa vida. Enfim, Senhor, pelo corpo físico que o Senhor nos dispensou, ainda que ele venha trazer para nós alguns sofrimentos, algumas dores. Vamos bem dizer tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que vem de Deus. Ó Senhor, nos ajude a perceber cada vez mais a necessidade que nós temos dessa comunhão com o Senhor. A necessidade nós temos do pensamento reto, do coração puro e da nossa responsabilidade pelos nossos destinos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos aqui agora de caminharmos juntos nessa reflexão desses minutos, esses 30 a 40 minutos, em que nós nos reunimos aqui pelas tecnologias que foram possíveis serem criadas. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que nos abençoe na noite de hoje e abençoe, Senhor, cada lar aqui representado. Obrigado, Deus, pela oportunidade e abençoe, acima de tudo, todo o nosso planeta Terra, adoecido que estamos muito mais do que a doença Covid, é a doença do nosso coração que marca a humanidade desde os primórdios. Que nós possamos ficar cada vez mais curados do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de todos os vícios que nos afastam do Senhor. Que nos abençoe nessa noite, que estejamos todos nós vinculados com esse sentimento de paz. Obrigado, Senhor. Bom, meus irmãos, então, mais uma vez, quero dar boa noite a todos. Dar mais uma boa noite aqui a Cida, a Júlia, a Irene, enfim, a todos aqui que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Para mim, repito, é uma grata satisfação estarmos aqui juntos e com esse tema tão importante que gira em torno do pensamento. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos uma tendência, o que é a grande questão que está por trás? É que nós estamos vivendo numa sociedade, vamos dizer assim, culturalmente formada por meios em que despreza a necessidade ou a importância do pensamento. O que eu quero dizer? Uma sociedade que é materialista como a nossa, ela normalmente fica preocupada com tudo aquilo que se vê, com tudo aquilo que é palpável. Então o pensamento ficaria numa esfera íntima em que a pessoa que é materialista não se preocupa muito com ela, porque acredita que ninguém sente nada, ninguém percebe nada, o pensamento não tem força nenhuma. O que tem força mesmo são as ações, são a conduta, é o verbo, são as palavras, vamos dizer assim. E não dão tanta importância assim ao pensamento. O Emmanuel aqui já vem iniciar essa reflexão, mas na verdade Jesus é o nosso grande mestre a nos ensinar a importância do pensamento há mais de 2000 anos. Por quê, meus irmãos? Porque desde lá dos primórdios, ele vem já nos dizer, desde a mulher samaritana, se recorda? Você recorda aquele episódio da mulher samaritana que ele se encontra lá no poço de Jericó? É aquele episódio que Jesus está lá no poço, a mulher samaritana chega, ele está lá sozinho, a mulher samaritana chega com os instrumentos adequados para tirar a água do poço, ela estava lá em Samaria, que é uma cidade, e eis que Jesus aborda ela de uma maneira, vamos dizer assim, surpreendente naquela época, porque judeu, como Jesus era um judeu, não conversava, não tinha contato
com o samaritano. Então ela já percebeu que Jesus era um judeu e virou para ele e falou, Jesus falou para a mulher, mulher, dá-me essa água de beber. E ela já se surpreende com essa reação do Cristo, eles iniciam um diálogo ali, e ela já sente ali a energia, toda aquela força do Cristo, e já vê que ele é uma pessoa especial. E chega um ponto, ela começa a falar com o Cristo de assuntos religiosos, vamos dizer assim, e fala assim, mas me diga então, já que eu já estou percebendo todo o seu amor, todo o seu entendimento, os samaritanos, meus irmãos samaritanos, falam que o morro, o monte onde eu devo rezar, o monte sagrado, é aqui o Gerizim, que é o monte sagrado dos samaritanos que tinham lá a igreja, e é ali que é o lugar certo para rezar. Vocês falam que não é no Gerizim, é lá em Jerusalém, lá no Tabor. Não estou entendendo, qual que é o monte certo para rezar? Qual que é o lugar sagrado que eu tenho que rezar? Aí Jesus responde para ela, minha querida, não se preocupe com isso, porque haverá um tempo em que nós vamos adorar o Pai em espírito. Nós vamos adorar o Pai em espírito. E o que isso a gente pode entender? A gente pode compreender, então, quando a gente fala que vamos adorar o Pai em espírito, quer dizer o quê? Vamos usar a ferramenta do pensamento. A ferramenta do pensamento para quê? Para nos ligarmos ao Pai. Só que a doutrina espírita vem nos ensinar muito mais do que isso. Vem nos ensinar inicialmente, quando fala lá das propriedades da matéria, na primeira parte já do Livro dos Espíritos, vem nos ensinar que pensamento é matéria. É uma matéria etérea. Da mesma forma que a água é matéria, que o ar que a gente respira é matéria, que as coisas que a gente toca, que a gente é sensível, um copo, um óculos, qualquer coisa é matéria, da mesma forma, o pensamento também é matéria. Isso já muda completamente a nossa noção e está coerente com o que o Cristo vai nos dizer. Ou seja, o pensamento, ele tem a possibilidade de influenciar a matéria bruta, vamos dizer assim, a matéria essa matéria tangível, essa que a gente pega, que a gente toca, né? E a gente falar hoje, em 2021, sobre isso, né? É algo quase trivial, é muito comum a gente ouvir isso hoje, principalmente na área médica, não é mesmo? Né? Porque o que os médicos já vão dizer hoje em dia, de maneira pacífica? Que o pensamento influencia a nossa saúde física, influencia o funcionamento dos nossos órgãos. Olha que coisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência hoje já reconhece que a força do nosso pensamento, por algum mecanismo que eles não sabem ao certo definir com precisão, elas vão influenciar a matéria e principalmente os nossos órgãos. Então, aquelas pessoas que cultivam pensamentos negativos, que cultivam ódio, que cultivam rancor dentro de si, que ficam o tempo todo pensando talvez em como vou prejudicar o outro. Então, esse tipo de pensamento vai levar a pessoa naturalmente a um mau funcionamento dos próprios órgãos físicos. Só que a doutrina espírita, obviamente, vai muito além disso. Vai explicar então que há uma influência recíproca entre nós, espíritos, seja encarnados ou desencarnados, para entender que o pensamento acaba nos influenciando uns aos outros. Então, da mesma forma que o meu pensamento, ele negativo ou positivo, um pensamento de paz ou um pensamento, vamos dizer assim, de escuridão, um pensamento que a gente pensa o mal para o outro, ou qualquer coisa negativa para o outro, ou qualquer tipo de rancor, de julgamento em relação à conduta do outro. Esse pensamento vai atingir o outro em determinada medida, certo? E é assim também que ocorre a influência do mundo espiritual nas nossas vidas, né? É por meio do pensamento. Então, a ferramenta mais comum em que os espíritos nos influenciam na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso cotidiano, é também pela ferramenta do pensamento. Aí alguém pode pensar, Fernando, tá, então vamos caminhar aqui. Já sabemos que o pensamento é matéria, né? Ele repercute
no mundo tangível, na matéria tangível. É um tipo de matéria um pouco etérea, vamos dizer assim, né? Mais etérea. Então nós temos essa influenciação que ela é muito mais do que nos nossos próprios órgãos físicos, como a medicina de hoje já é pacífica. É algo que vai além. Além em que sentido? No sentido de nos influenciarmos uns aos outros, né? E na mediunidade, a gente vai chamar isso até de sintonia, não é mesmo? Então você tem determinados tipos de pensamentos que agradecem a vida, que estão tentando se conectar, esse esforço de se comungar com Deus, vamos dizer assim, né, nesse sentido espiritual. Então, esse tipo de pensamento, de agradecimento, de tentar enxergar aqui nas dificuldades uma oportunidade de crescimento, enfim, olhar a vida com os olhos de um espírito imortal. Então, esse tipo de pensamento, a gente encarar os obstáculos dessa forma, vai nos naturalmente a comungar com as pessoas que nos cercam essa mesma sintonia. Quer dizer o quê? Esses pensamentos que estão mais ou menos conectados no mesmo sentido. Então a gente vai se beneficiar. Então quando a gente eleva a nossa sintonia, coloca pensamentos mais elevados, naturalmente você também vai atrair para você, você vai permitir, você vai receber pensamentos da mesma natureza. Então, eventualmente, se você recebe então pensamentos, essa força material negativa, é óbvio que a sintonia elevada, o nosso pensamento elevado, vira uma proteção para nós. Então vejam, então, nós estamos caminhando aqui numa consequência para a gente concluir aquilo que também está no Livro dos Espíritos, lá na frente, lá quando fala das leis morais. Vocês se recordam, as leis morais está na terceira parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que vai tratar essas leis universais, leis que regem todo o universo. E tem lá uma parte muito interessante, que é a lei de liberdade. É uma lei que demanda, né, que de nossa parte, a gente tem realmente que pensar muito sobre ela, porque como vamos adequar a nossa liberdade ao desígnio de Deus, até onde a gente vai com o nosso livre-arbítrio, até onde não vai, e tem uma parte lá que fala, e a liberdade de pensamento? Né? Porque para quem é materialista, para pensar, para quem matéria não significa nada, ele é uma espécie de local onde pode pensar o que quiser, fazer o que quiser, que não vai ter nenhuma consequência. Então, a partir do momento então que reconhecemos o pensamento como matéria, como oportunidade de comunhão com Deus, como influenciação recíproca entre as pessoas, nós vamos entender que pensamento, então, acima de tudo, nos gera muita responsabilidade. Muita por quê, Fernando? Porque a partir do momento que temos muito mais liberdade de atuação, muito mais liberdade de pensamento, vocês concordam? Que dentro da seara do pensamento, pensando nas três dimensões, pensando na dimensão do pensamento, dimensão da fala, dimensão da ação, né, do agir, nós vamos perceber que no pensamento nós temos muito mais liberdade. Se você quiser beneficiar alguém agora que está passando por um sofrimento muito grande lá na África, né? Você há de convir que pelo pensamento você tem oportunidades agora de fazer isso, imediata, né? Agora, se você quiser passar uma mensagem por meio de palavras para ele, você também vai conseguir, ainda mais com as redes sociais agora. Só que você vai ter que submeter a uma série de dificuldades, né? Você vai ter que ter internet, pessoa de lá também, e se conectar, ou um telefone, algo assim, para chegar lá isso. Vai precisar de um recurso material. E se for ação, então, ou seja, seu braço chega lá para ajudar com alguma coisa, aí se torna ainda mais difícil a gente ajudar alguém, concorda? Então, o pensamento, ele leva para nós, então, uma responsabilidade muito grande, porque nos dá esse leque quase infinito de possibilidades, né? No sentido de a gente poder ajudar, mas também prejudicar alguém de uma maneira muito maior, porque é uma ferramenta que a gente tem menos amarras, vamos dizer assim. Então é algo que leva a nós uma necessidade de seriedade muito grande. Então, nos leva também a profundas responsabilidades, né? Então é doloroso até para muitos ter esse conhecimento da importância do pensamento. Porque nós vamos já entender que, como diz aqui Emmanuel, que então nós já estamos aqui caminhando, avançando mais um pouco. Se o pensamento então tem toda essa importância, ele tem também
vamos dizer assim, você tem toda essa liberdade, ele leva também à responsabilidade. Logo, a partir do momento em que colocamos pensamentos no bem, independentemente da sua condição, você imagina uma pessoa acamada, uma pessoa que esteja sem condição econômica de ajudar, uma pessoa que tem várias e várias dificuldades, nós temos várias, então, oportunidades de ajudar, concorda? Então, isso nos traz grandes possibilidades para a gente se dar bem na vida, se conseguir ter uma experiência, vamos dizer assim, encarnatória exitosa com os nossos pensamentos. Mas vamos pensar com o Emmanuel aqui agora. O que o Emmanuel nos disse? O pensamento cria tudo. Pense numa edificação mais linda que você pode imaginar. A Capela Sistina, lá no Vaticano, lá na Itália. Uma obra de arte humana maravilhosa. Ela começou, o que o Emmanuel está dizendo? Ela começou, na verdade, onde? Ela já estava projetada no pensamento. Então, o pensamento é a fonte, é o primeiro passo em que a vontade se manifesta. Então, Emmanuel vai dizer, nesse livro maravilhoso, que eu recomendo a leitura, Pensamento e Vida, ele vai dizer justamente, ele vai caminhar nesse sentido. Em que sentido? Para nos dizer que o pensamento é a nossa atividade criadora, é o ponto de partida, que obviamente nem todo pensamento nosso vai chegar a concretizar algo, evidentemente, e qualquer outra pessoa, mas nós devemos ter muito cuidado naquilo que pensamos. Nós devemos ter muita responsabilidade naquilo que pensamos. Por isso que é importante o passo um pouco atrás, um pouco mais de lucidez, meus irmãos, a respeito do quê? Do que está por trás, então, do pensamento? Qual que é a fonte que está aqui no Emmanuel, que ele vai nos explicar de uma maneira magistral? O que é a questão que está vamos dizer assim, o ponto mais sensível do pensamento, no final das contas? Que está antes do pensamento, que vai nos dirigir a um pensamento, que vai determinar o pensamento? A vontade, que é a essência do livre-arbítrio. Então a gente pensa de acordo com a nossa vontade. Então alguém pode agora pensar a partir dessa reflexão. Mas peraí, Fernando, tem pensamentos meus que, olha, são terríveis. Terríveis. Tem hora que eu penso coisas absurdas, que eu não quero fazer isso. Né? Então, meu irmão, é bom a gente ter lucidez a respeito desses pensamentos, que a gente, obviamente, vai desprezá-los e não vai fazer, principalmente, pensamentos negativos, pensamentos em fazer o mal aos outros, etc., ou pensamentos ruins qualquer que levam à nossa queda espiritual, vamos dizer assim. Então, é importante a gente ter lucidez para identificar esses pensamentos vindo à tona para nós. Para quê? Para nos conhecermos. Para nos conhecermos cada vez mais a respeito dos nossos pensamentos. Isso é muito difícil, como diz Emmanuel. Isso é muito difícil, a gente ter essa lucidez a respeito do que a gente pensa. Talvez é até difícil, se a gente parar para pensar, de novo o pensamento, sobre aquilo que a gente age. Será que nós realmente temos lucidez para identificar não só os nossos pensamentos, vamos para a parte mais grosseira nossa, a parte mais material nossa, que é o nosso agir? A gente realmente tem lucidez ao final do dia de identificar tudo que a gente realmente fez? Tudo que realmente a gente falou? Então, talvez, me pareça importante esse autoconhecimento para que a gente assuste cada vez menos com os nossos pensamentos, palavras e ações. Recordando que toda ação nossa, que talvez a gente tenha atitudes no dia que a gente realmente se arrependa sinceramente. A gente acha que não devia ter agido daquela forma. Mas isso é resultado anterior de um pensamento. E das palavras, da mesma forma. Então, o Emmanuel até vai dizer aqui, entrar num detalhe na mensagem de hoje. Olha, tem hora que parece que eu falo coisas que eu não queria ter dito, que eu poderia ter falado de outra forma. Isso é falta, muitas vezes, de quê, então? De disciplina do nosso pensamento. O tanto que a gente tem que realmente depositar importância sobre o nosso pensar. A gente realmente parar um pouquinho, porque
qual que é o grande problema nosso, a grande dificuldade nossa em relação à lucidez do nosso pensar, agir e falar. Muitas vezes é por conta do automatismo, da gente deixar se envolver pelas nossas tarefas cotidianas sem raciocinar, sem ter lucidez a respeito delas, sabe? Muitas vezes a gente entra no automatismo em que a gente está disperso, a gente está pensando em sei lá o quê, a gente nem sabe direito em que está pensando e deixando a vida passar na nossa frente sem muita reflexão. Então, o que no final a gente percebe? Percebe que talvez com um pouco mais de lucidez a respeito do pensar, um pouco mais de critério ou identificação dos seus pensamentos mais íntimos, você se conhecendo, sabendo da responsabilidade que você tem a respeito dos seus próprios pensamentos, você pode, de alguma forma, buscar ajuda. Sabendo que você tem a seu dispor, bastando a vontade bem direcionada, um Deus amoroso, um Pai de amor profundo, em que basta um pensamento. Basta a gente iniciar um projeto que, obviamente, vai demandar de nós depois ação. Não adianta a gente ficar só pensando em Deus e chegar de fora lá e não se esforçar para colocar isso em prática. Vocês se recordam da parábola do filho pródigo? Vocês lembram lá? Aquele filho que foi embora, que pediu a herança do pai, e aí ele começou num processo de sofrimento. Eu estou aqui falando rapidinho, só a título de exemplo, tá? E ele chegou lá no fundo do poço, até o ponto em que sequer a comida dos porcos lhe foi dada. Sequer a comida dos porcos. Então, naquele momento em que ele se viu no fundo do poço, foi quando ele caiu em si e percebeu: ora, peraí, quem sou eu? Olha o que eu estou fazendo. Nem a comida do porco eu tenho. Então ele percebeu a condição dele, vamos dizer assim, de indignidade. Na hora que ele teve esse ponto de lucidez na sua vida, na sua condição, ele pôde abrir os olhos e ver que os trabalhadores do pai tinham uma condição de vida. O pai era generoso com eles, eles tinham casa, comida, tinham dignidade. E aí ele formulou um pensamento. Foi quando começou toda então a sua trajetória de redenção. A trajetória de redenção do filho pródigo começa com um pensamento, inclusive ele planeja como é que ele vai se dirigir ao pai, como é que ele vai falar com Deus. Eu vou chegar para meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, eu estou errado, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele vai, vamos dizer assim, ensaia no seu pensamento, no campo das ideias, o que ele vai fazer. E no dia seguinte ele coloca em prática. Ele se dirige até o Pai e ali começa o seu processo de redenção com grandes surpresas que Deus já tem para ele. Que aí coloca a roupa de filho, faz uma festa, o beija, o abraça, então enfim. Então ele começa todo o processo de redenção no pensamento. E quando a gente vai no livro Céu e Inferno, que é o livro que vai tratar do nosso caminho de redenção, vamos dizer assim, o nosso caminho de purificação do coração, nosso caminho do progresso, lá Kardec vai explicar didaticamente para nós que o nosso processo de redenção, ele pode ser entendido, para a gente poder ter lucidez sobre ele, em 3 passos: arrependimento, expiação, que é o sofrimento, e reparação. Arrependimento, expiação e reparação. E o arrependimento, ele começa como, meus amigos? Não tem outro jeito. O nosso processo de redenção passa pelo nosso livre-arbítrio de uma maneira muito, muito forte no arrependimento. E o arrependimento nada mais começa. Ele não tem outro lugar para começar a não ser no pensamento. Na nossa decisão pessoal, na nossa vontade bem dirigida em perceber o próprio sofrimento, o próprio erro, a própria dor. Em ter um pouco de lucidez a respeito da própria, vamos dizer assim, condição moral.
Então, essa lucidez a gente vai identificar e a gente vai se planejar nosso próprio processo de redenção pelo pensamento. Então, quer ser feliz nesse mundo? Quer observar ao seu redor tudo que a gente, vamos dizer assim, tem de oportunidades para a nossa redenção, para a nossa felicidade? Então, tudo começa no pensamento. É ali o ponto inicial. Não é à toa que esse livro que foi escrito, foi psicografado, Pensamento e Vida, em 1958 por Emmanuel conta um caso curiosíssimo aqui no início. Ele diz que esse livro, nada mais é do que uma apostila, são recordações do próprio Emmanuel de cursos preparatórios, não é para concurso, é para quê? Para reencarnação. Ou desculpa, para a nossa encarnação. Então, Emmanuel diz que o que está escrito nesse livro, que começa com o pensamento, vem anotações diretas. É um livro pequeno em extensão, mas profundo para todos nós. Porque começa explicando para nós como a gente vai se dar bem aqui nessa vida, como a gente vai ter uma vida bem-sucedida, como a gente vai ter uma encarnação bem aproveitada. E o nome da apostila, o nome do curso lá é Pensamento e Vida. Já pensaram? Muitos de nós aqui, é bem provável, bem possível, que começamos a nossa encarnação tendo como aulas tratando do pensamento e vida. Fizemos muitos de nós, então, um curso que nos preparava para essa vida, para a gente perceber a nossa necessidade de responsabilidade com o pensamento. E digo mais, se a gente aprofundar um pouquinho, a gente parar para pensar, se você agora está infeliz, se você agora tem alguma dificuldade, se agora está passando por um obstáculo doloroso, eu tenho uma notícia assim, triste. Eu falei antes com o Leonardo falou que eu poderia falar isso para vocês, meus caros. Sinto muito dizer, mas a origem dessa dor que você passa, desse sofrimento profundo que você tem, está no seu pensamento. Isso é resultado de uma decisão sua que se iniciou com o pensamento. Esse sofrimento por que você passa, ele tem como origem real o seu próprio pensamento. Fernando, então qual é a solução? A exemplo do filho pródigo. Vamos usar essa ferramenta maravilhosa que nós temos em nosso próprio favor. Olha o conhecimento que a gente tem, meus irmãos. Se a gente criar convicção em nós, a certeza absoluta, que da mesma forma que agora eu vou pegar esse copo d'água e beber ele e vou matar minha sede, eu tenho essa convicção, eu acreditei nisso antes de pegar esse copo d'água. Se a gente tiver essa convicção interna de que o pensamento é essa ferramenta poderosíssima de comunhão com Deus e de influenciação com as outras pessoas que nos cercam, de uma maneira real e de uma maneira produzindo na nossa vida realmente transformações importantes que começam no pensamento, se a gente criar essa convicção, realmente tudo muda. Tudo muda. Porque o pensamento cria, como diz aqui, irmão, o mundo que a gente vive. Ele cria o mundo que a gente vive. E qualquer mundo que você quiser. Vai depender de quanto você é capaz de colocar os pensamentos em ação, transformá-los em força concreta, no sentido de palpável, no sentido de traduzir em palavras que estão coerentes com o que você está pensando. Que você trate de esforçar, de ter uma linha de coerência entre pensamento, palavra e ação. Pensamento, palavra e ação. A gente conseguir se esforçar, e não é fácil, meus irmãos. Não é tarefa fácil. Mas a gente ter realmente, criando em nós, pelo pensamento, acima de tudo, essa intimidade com Deus. Então, estou falando de dois assuntos que é o mesmo assunto. Primeiro, usar o pensamento na nossa relação vertical, que é a ferramenta, vamos dizer assim, mais eficaz, mais proveitosa, e é por onde efetivamente vamos comungar com Deus. É onde nós vamos estabelecer a nossa relação
de intimidade com o Pai, e é por onde que vai se refletir, a partir dessa intimidade que você tem, na sua conduta, no seu agir, o seu pensamento reto no bem, em comunhão com Deus, vai refletir em alguma medida e cada vez mais no nosso falar e no nosso agir. Então fica o convite aqui, meus irmãos. Eu quero lembrar só uma história que hoje eu li, que no fundo, né, o Cristo é o nosso guia, evidentemente, mas não é guia turístico, né? Ele vai nos levar realmente por caminhos que a gente muitas vezes não percorreu, né? Por isso, às vezes, a nossa dúvida, né, a respeito do perdão. Será que o perdão funciona mesmo? Será que é esse o caminho que eu vou ser uma pessoa melhor e vou conviver melhor com os outros? Então a gente tem ainda dúvidas muito elementares ainda na nossa sinceridade do pensamento. É a gente ter lucidez. Mas essa comunhão de pensamento com Deus, essa intimidade que a gente pode criar por pensamento com o Pai, é que nos vai trazer assim essa chave para a gente se tornar a pessoa melhor. Conta-se que Teresa de Ávila foi um grande espírito, vinculado, que ela estava à Igreja Católica, evidentemente, ela é uma judia, né? Ela é filha de judeus, e ela acabou se enveredando pela Igreja Católica, é considerada uma santa, né? Santa Teresa da é uma espanhola, e ela tem um livro maravilhoso, está em PDF aí na internet, para quem quiser acessar, chama Castelo Interior, é uma obra fantástica, tem outros livros também. Então, Teresa d'Ávila, e nessa sua busca, né, ela fala desse castelo interior, que a nossa individualidade é como se fosse um castelo, e o nosso, vamos dizer assim, a nossa intimidade maior seria a sala do rei. Então, ela tem várias questões interessantes que a gente pode tratar no outro dia, mas ela tinha essa lucidez, sabe, tão grande na sua relação com Deus a partir do pensamento, que teve um dia, conta-se, que ela estava indo de burro para um convento vizinho, e no caminho ela tinha lá algumas obrigações a cumprir, e no caminho ela vai e cai na lama. E ela em pensamento vira para Deus: mas Senhor, o Senhor vai me permitir acontecer um negócio desse comigo logo agora, Senhor? Isso em pensamento, conversando com Jesus, em pensamento. Aí Jesus respondeu para ela em pensamento: é assim que eu trato meus amigos, alegra-se. Aí ela virou para ele na sua intimidade, na sua ousadia, na sua relação com Jesus. Ela virou para ele e falou, em pensamento, é por isso que tem tão poucos amigos, né? Então, vejam que precisamos nós criarmos essa intimidade com a espiritualidade superior e principalmente com o nosso Pai, com Deus. Ele vai realmente nos respondendo no nosso íntimo, em palavras indizíveis, que vem no nosso coração, né, atingindo diretamente a nossa interioridade. Então vamos usar, meus irmãos, essa ferramenta, repito, maravilhosa que temos. Não vamos perder a oportunidade que nós temos nessa encarnação de, lembrando tudo aqui que muitos de nós ouviu antes de encarnar, a gente saber exatamente aqui da nossa responsabilidade quanto aos nossos pensamentos. Não para a gente ficar aí preocupado, horrorizado com isso. Não, vamos usar isso para o nosso bem. Usar isso como uma ferramenta poderosa que cada um aqui tem, né? Sem diferença, sem distinção de qualquer tipo de situação que você esteja, no corpo físico, social, etc., espiritual. Não tem problema. Desde o verme até o anjo, todos nós temos a oportunidade de elevar o pensamento a Deus. Da mesma forma, de acordo com a nossa própria individualidade. Não é mesmo? Então é aí que Deus estabelece, vamos dizer assim, até o próprio tratamento igualitário que Ele tem para conosco. Ou seja, Ele não tem preferência de nenhum filho. Nós temos as nossas diferenças, obviamente, ninguém é igual, mas o tratamento de Deus, desde o verme até o anjo, é exatamente o mesmo. E vamos aproveitar isso porque é o pensamento, que é o acesso que a gente tem a Deus. Né? Então, meus irmãos, essa é a reflexão da noite. Quero agradecer aqui a atenção de todos. Então, vamos continuar com esses pensamentos elevados, com essa vibração superior. Já vamos aqui para o encerramento, fazer a nossa prece. Ó Senhor, Pai amado de toda hora, obrigado, Deus,
por esses momentos tão importantes para todos nós. Que o Senhor possa continuar abençoando o nosso planeta. Façamos, Senhor, que percebamos cada vez mais a Sua presença divina na nossa vida, através das pessoas que nos cercam, da circunstância que nos ocorre. Nesses momentos tormentosos em que passamos, que possamos perceber acima de tudo que está no coração de todos a doença do orgulho e do egoísmo. Vamos nos ocupar cada vez mais das nossas doenças da alma, acima de tudo. Vamos cuidar de higienizar os nossos pensamentos como um recurso capaz de realmente nos redimir, nos purificar o coração, como uma verdadeira vacina que o Senhor nos concede a cada instante. Vamos então imunizar cada vez mais o nosso coração dessas dores deletérias. Ensina-nos, Senhor, a cada vez mais sairmos do nosso próprio vício, das nossas dores, inspirando os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas palavras, que sejam vinculadas ao bem, assim como Paulo nos ensinou aqui na sua carta aos Filipenses, e Emmanuel nos explicou da necessidade que nós temos de nos esforçarmos para vincularmos os nossos pensamentos no bem. Obrigado, Deus, por essa reunião, obrigado por esses momentos, e que o Senhor possa continuar nos abençoando a todos e todos aqueles que estejam a nos ouvir ou nos assistir nos seus lares. Abençoa a todos nós, Senhor, e abençoa a todos aqueles que estão passando por dores e sofrimentos. Obrigado, Deus, pela oportunidade e que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, então é isso. Quero agradecer profundamente a oportunidade do trabalho, dessa ligação por pensamentos que nós tivemos aqui a oportunidade hoje. E fica aí meu abraço, meu agradecimento a todos por mais essa reunião, por mais esse momento. Tá certo? Então que Deus nos abençoe a todos e que possamos todos nós aqui continuarmos a nossa marcha e aproveitando esses momentos. Vamos todos aí, fica esse convite final a pensarmos aqui, a nos instruirmos com esse livro maravilhoso que Emmanuel tem para nós a respeito do pensamento e vida. Tá certo? Agradeço a todos, beijo no coração, até mais, fique com Deus.